final do culto, você vai receber um pão aqui, tá? Sem glúten, sem nada. O pão não tem nada. Não tem trigo, não tem nada. É só uma casca aqui. Isso significa que você, quando você come pão quente, o pão quente é o pão da revelação. É aquilo que te alimenta para ir mais longe. Elias precisou de pão quente para ir para mais longe. Entendeu? Então botaram pão quente, pão na brasa do lado dele. Quando ele acordou, ele viu pão na brasa. Quer dizer, uma palavra revelada. Uma palavra que te dá vida, uma palavra que te dá motivação, uma palavra que te dá fé, uma palavra que te cura. Tá? Então, no final, nós vamos orar com vocês e vocês vão pegar um pedaço de pão como símbolo de que vocês estão recebendo um alimento que vai te levar você mais para adiante, mais para perto de Deus. Amém? Porque Elias foi para perto de Deus. Ele precisou se alimentar para isso. Por isso que ele ganhou o pão quente. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 29. Verso 1. 2 Crônicas 29, verso 1. Crônicas fica no Velho Testamento, mais ou menos no meio do Velho, ou antes um pouquinho do meio. Aqui eu tenho uma palavra para você. Aqui eu tenho acomodação, transformação. O que você quer, acomodação ou transformação? É uma decisão sua. Interessante isso. É uma decisão sua. Você quer acomodação ou transformação? Isso é uma decisão sua. Nós vamos falar hoje à noite a respeito de uma pessoa chamada Ezequias, o rei Ezequias. Como eu vou estar acompanhando vocês essa terça-feira agora, eu vou falar muito sobre Ezequias, vou explorar demais. A nossa campanha é uma nova unção para novos avanços. Se você quer avançar, você precisa de uma unção nova, de um revestimento novo, de uma palavra nova, de um alimento novo, para você avançar. Se você só tem aquilo que você tem, você não vai para lugar nenhum, você não consegue avançar, você não consegue ir para o novo de Deus. Você vai ficar no velho. Então aqui, ou acomodação ou transformação. Então nós temos a história aqui de um rapaz um rei chamado Ezequias. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém e era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. Verso 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Para nossa surpresa, o pai de Ezequias chamava Acás. Era Acás o nome do pai dele, Acás. Para nossa surpresa, ele era tudoruim.com. Ele foi muito ruim. Ele foi o pior rei de Israel. Pior rei de Israel foi Acás. Tudo que ele pôde fazer de errado, ele fez. Mas ele fez muito errado. Ele fez alianças erradas, ele trouxe todo tipo de influência espiritual maligna. Ele fez, assim, tanta confusão. Ele perdeu todas as guerras. Israel não tinha mais exército, Israel não tinha mais dinheiro e as pessoas estavam destruídas em Israel na época do rei Acás. Se você quiser saber o que ele fez, que eu acho importante você saber, leia 2 Crônicas 28, tá? que é o capítulo anterior. Acás fez o que era mal aos olhos de Deus. Mas olha só para você ter uma ideia da coisa, é o seguinte, Acás foi tão ruim, não dá, você tem que ler 2 Crônicas 28 para você entender o que ele fez de errado. Ele foi muito errado. Ele fez todo tipo de aliança, ele quebrou, ele foi mal, ele perseguiu, ele destruiu a casa de Deus, ele foi contra Deus. Foi uma coisa assim, misericórdia. Saiu do trilho muito legal, saiu do trilho legal. Ele foi tão ruim, que quando ele morreu, não enterraram ele com os reis. Enterraram ele fora de Jerusalém. Por quê? Senão, esse cara é tão ruim, não vai... Aqui estão os reis que morreram, estão aqui o rei tal, fulano tal. Ele não merece estar aqui nesse lugar. Ou seja, quando ele morreu, em vez de melhorar, ele piorou. Porque botaram ele para fora
de Jerusalém. Para você ter ideia, a maldade que esse cara tinha. E aí aparece o filho dele, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai Davi. Pai de Ezequias não era Davi, era Acais. Mas ele... eu vou começar a falar sobre Ezequias aqui, você vai ver, você vai ficar surpreso. Como é que um filho desse, com um pai desse, pode ser uma pessoa diferente? Porque geralmente o filho e o pai puxa muito, né? O filho puxa muito o pai, o filho puxa muito a mãe. Mas ele foi completamente diferente. O pai foi horrível aos olhos de Deus. O filho fez o que era reto aos olhos de Deus. Uma surpresa, assim, puxa vida, como uma coisa dessa acontece? Mas foi a escolha que ele fez. Escolhi Deus. Ele escolheu Deus. No verso de número 6, de 2 Crônicas 7, vê aí 6, perdão, 2 Crônicas 29, 2 Crônicas 29 fala assim: porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram. Ou seja, o meu pai fez tudo de errado. Nossos pais fizeram tudo de errado. Meu pai o quê? Deixou Deus. E desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor. E lhe deram as costas. Ou seja, tudo que tinha a ver com Deus, ele deu as costas. Na minha versão aqui diz assim, interessante, na minha versão diz assim, olha só. Desviaram o seu rosto do tabernáculo e lhe voltaram as costas. Não. No verso de número 7, vê o 7, por favor, 7. O 7. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Tudo que Deus pediu para eles fazerem, eles não fizeram. Ele falou assim, fechou o templo, fechou a porta, não, ninguém entra. Apagou a lâmpada fala de luz, a lâmpada fala de azeite. Não tinha mais azeite, não tinha mais Espírito Santo. Não queimaram incenso, ou seja, não tinha oração, de jeito nenhum, não tinha oração de jeito nenhum. Nem ofereceram holocausto no santuário, ou seja, não tinha ofertas. Não tinha pedido de perdão. Eles deram as costas, no verso 6 fala, eles deram as costas para Deus. Eu acho isso interessante, porque esse povo só viu desgraça. Finanças quebradas, sem exército, sofreram invasões. Então, do verso de 2 Crônicas 28 para 29, tem uma herança. Qual é a herança que Acais deixa? A herança que Acais deixa é um país destruído, um país sem exército, um país sem dinheiro e o povo completamente destroçado. Foi essa herança e um povo que deu as costas para Deus. Fala assim, herança. De novo, herança. O que eu vou fazer com essa palavra agora? Qual foi a herança que Ezequias recebeu? Um povo destruído, um povo sem dinheiro, um povo sem exército, um país sem exército, um país que foi dominado pelos assírios, perderam várias guerras. Foi isso que ele recebeu. Então ele recebe essa herança. Mas quando você lê 2 Crônicas 29, você percebe, olha só que coisa interessante, que ele não recebeu aquela herança. Ele falou, não quero essa herança. Ele falou, não quero essa herança. Não quero. Essa herança que meu pai deixou para mim, eu não quero. Tanto que ele não quer, que ele começa a fazer, tinha Ezequias 25 anos, no verso 2, fez o que era reto perante o Senhor. Então, olha só, gente, vocês vão perguntar, por que isso aconteceu? Vou dizer para você, não sei. Desconfio. Eu acho que alguém pregou para Ezequias. Tanto que pregou que ele chama Davi de pai, e não Acais. Alguém falou para ele, olha, existe um outro caminho, teu pai está no caminho errado, existe um outro caminho. A escolha é sua. Fala assim, a escolha de receber ou não herança é minha. Ah, quer dizer que eu posso ser diferente? Pode. Olha que notícia boa.
Ah, quer dizer que o meu pai tinha tais e tais problemas, meu avô, meu bisavô, né? A minha família, por exemplo, é muito legal. Eu conversando com meus primos lá em Alagoas, né? Eu conhecendo lá o pessoal, assim, a cidade e tal, o interior, onde eles moram. Uns moram no interior, uns moram na capital. Aí eu falei assim, falei, cara, tem bandido aqui? Sabe o que é carioca, né? Tem bandido aqui? Ele falou assim, não, matamos todos. Então, meu irmão, não se mete comigo, não. Olha a herança da família aí. Não, não, não. Matamos todos. Acabou. Aqui é uma paz. Ou seja, isso é herança. Você recebe ou não. O que eu acho mais interessante aqui, Ezequias, é que Ezequias, ele construiu o seu futuro. Ele não recebeu o futuro dele por herança. Ele construiu o futuro dele. Isso faz toda a diferença. Ou seja, não preciso ser igual às circunstâncias, eu não preciso ser igual a outras pessoas, eu não preciso continuar a história de outras pessoas, eu posso fazer a minha história. Eu posso construir a minha história. Você abraça a sua herança ou você rejeita a sua herança. Herança de casamento ruim, de briga, de escassez, de filhos rebeldes, de vida espiritual apodrecida, doenças. Você pode dizer, eu não recebo essa herança. Por quê? Porque você é movido pelo Espírito Santo e não movido por outras circunstâncias. Mas essa escolha é minha. Essa escolha é minha. Eu escolho isso. Eu posso escolher. Eu posso construir uma história diferente. Eu posso discutir, ter uma escolha. Ezequias assume o governo. Ele assume o governo e imediatamente ele toma uma decisão. Coloca aí o verso 10, companheiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Deixa aí esse versículo. Olha só que coisa. Aí ele vai governar. Tem 25 anos. E quando ele governa, ele toma a seguinte decisão. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se divide de nós o ardor da sua ira. Deus deu as costas para Israel. Deus, quando você não tem relacionamento com Deus, Deus simplesmente diz, você toma conta da sua vida. Né? Diz um ditado, um ditado aí, indiano, que Deus diz sim tudo para tudo. Deus, eu não quero te conhecer. Ele fala, sim. Deus, eu quero te conhecer. Sim. Deus, eu quero estar longe da tua presença. Ele fala, sim. Deus, eu quero estar perto de ti. Ele fala, sim. Então aqui, Deus deu as costas para Israel. Falou assim, Israel não quer nada comigo. Tudo que eu ensinei, eles rejeitaram. Mas aí aparece Ezequias, no capítulo 29, e vira a chave. Pau! Mas por quê? Como com um cara desse vira a chave? Alguém disse para ele, alguém ensinou para ele, alguém leu para ele, alguém influenciou a vida dele, a tal ponto que ele falou assim, cara, eu estou recebendo uma herança, mas eu rejeito essa herança. Não quero essa herança. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Eu não quero ter a ira de Deus, eu quero estar próximo de Deus, eu quero estar frente a frente com Deus. E aí ele começa a fazer, verso de número 10, agora, filhos meus, não sejam negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para servir, para ser de seus ministros e queimardes incenso. Agora, deixa eu dar uma dica. Dica do pastor, pode? Pode, dicas do pastor. Olha só. Coloca aí verso 2, companheiro. Verso 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Pergunta, Davi era pai de Ezequias, sim ou não? Mas ele buscou Davi como exemplo, como referência.
Ele buscou Davi como referência. Quem é a sua referência? Quem é a pessoa na Bíblia que é a sua referência? Ou quem é a pessoa que está perto de você que é a sua referência? Procure alguém que tenha sucesso. Procure alguém que seja vitorioso. Procure alguém que creia. Procure alguém que tenha fé. Procure alguém que te leve mais para Deus. Ele falou assim, peraí, papai não. Não quero conversa com papai. Eu quero conversa com Davi. Chamou Davi de pai. Por quê? Porque Davi era o exemplo. Davi era a referência. Agora, o que mais me deixou assim, extasiado nesse texto, é no verso 3, coloca 3 aí, vai 3. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Aí ele começa a fazer um trabalho no primeiro dia do seu reinado. Isso aqui eu já falei aqui algumas vezes. Quando é que você vai começar a tomar atitude em relação a Deus? Amanhã? Ezequias tomou uma decisão hoje. No primeiro dia do reinado, ele tomou uma decisão. Primeiro dia do reinado, ele falou assim, opa, vamos embora. Primeiro dia. Podia ser aquele negócio, não, eu estou pensando, eu vou tomar uma decisão, essa decisão é uma decisão difícil, eu quero conversar com mais gente, eu vou... Né? Deixa eu ver como é que faz, como é que fica. Não, ele começa assim, vamos embora. Vamos embora, é hoje. Conta aquele caso, né? 10 pragas do Egito. A praga da rã. Moisés chega para a cidade toda, estava infestada de rã, tinha rã no Nilo, tinha rã no meio das plantações, tinha rã dentro das casas, era uma praga de rã, uma das 10 pragas do Egito, uma era rã, e rã para cá, rã para lá, rã para cá, rã para lá. Aí Moisés pergunta assim, aí Moisés entrou em acordo com o faraó, ele pergunta para o faraó, faraó, está na Bíblia, hein? Quando é que o senhor quer que eu cesse a praga? Ele respondeu, amanhã. Amanhã. Gente, eu quero morrer. Como é que o cara diz, agora? Quando você quer, que hora? Você quer agora? Ontem? Não, amanhã. Nós fazemos isso com a nossa vida. Quando é que você vai ler a Bíblia? Amanhã. Quando é que você vai orar? Amanhã. Quando é que você vai comprar um livro e ler um livro sobre oração? Amanhã. Quando é que você vai começar uma célula? Amanhã. Quando é que você vai tomar uma decisão na sua vida? Amanhã. Quando é que você vai parar de se distrair tanto com tantas coisas, com tantas notícias e perde o foco de buscar Deus? Amanhã. Amanhã. No primeiro dia do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Então, quais as lições que eu pego de Ezequias? Primeira lição, ele rejeitou a herança que recebeu. Você não precisa continuar uma história de derrota, uma herança de derrota. Você pode construir. Aquele negócio assim, lá em casa, todos os casamentos deram errado. Tá. O seu casamento precisa dar errado também? Mas toda a minha família, sempre alguém quebrou financeiramente. Tá. Você precisa ter essa história também? Você pode ter uma história diferente na sua vida, sim ou não? Claro. A sua decisão é sua. Então, a primeira coisa que ele não abraçou, ele não se conformou. Por isso que eu falei assim, acomodação, transformação. Você pode se acomodar. Me acomodei. Por quê? Porque aconteceu isso com meu bisavô, meu avô, meu pai, com meus tios. Aconteceu isso que vai acontecer comigo. Não, rejeita a tua herança. A segunda coisa é, quem é a sua referência? Quem é a sua referência? Paulo, apóstolo Paulo, Jesus Cristo. Eu tenho mentores na minha vida, eu tenho livros na minha vida, eu tenho livros que são pastores que já até morreram, né, no século passado, mas eu leio eles, são meus mentores, são minhas referências.
Referência. Perguntaram para mim, se pegar fogo a tua casa, tu leva o quê? Todo mundo se salvou. Criança se salvou, esposa se salvou, todo mundo se salvou. O que você vai pegar na sua casa? Né? Aí, todo mundo respondeu, eu pego minha Bíblia. Eu não, coisa mais, tem tanta Bíblia aí, né? Agora, meus livros, meu amigo, meus livros. Tem uns livros lá que são maravilhosos. Meu Deus, os caras falam, é como se o cara estivesse do meu lado falando, é a minha referência. Então, o que eu aprendi com ele? O que eu aprendi com Ezequias? Ele não abraçou a herança dele, ele tinha Davi como referência, ele fala assim, meu pai Davi, e a terceira coisa, ele começou hoje. Quando é que você vai começar? Hoje. Quando é que o milagre vai acontecer? Hoje. Quando é que você vai tomar uma atitude? Hoje. O pessoal lá da geral não está falando. Por quê, hein? Não falam, eles não falam. Eles não falam. É amanhã? Vocês vão falar é amanhã? Quando é que vocês vão tomar uma atitude? Hoje. Quando é que o milagre vai acontecer? Hoje. Quando é que você vai abraçar uma nova herança em Cristo Jesus? Hoje. O pessoal falou forte, hein? Convictão. Começou tudo, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Ezequias tinha exército? Não. Ele colocou Deus em primeiro lugar. Ele tinha exército? Não. Ele tinha dinheiro? Não. As pessoas estavam totalmente desanimadas. E, de repente, eu vou parar a minha pregação aqui, porque eu quero continuar na próxima terça-feira. Mas, assim, a primeira coisa que ele fez foi celebrar a Páscoa. Ele celebrou a Páscoa com o povo. Por que ele fez isso? Porque a Páscoa fala de libertação. A Páscoa fala de intervenção. A Páscoa fala de transformação. Intervenção, libertação. A Páscoa fala de libertação. A Páscoa fala de intervenção. Fala de transformação. O povo era escravo. O povo era escravo no Egito. O povo era escravo no Egito. Não tinha solução, porque eles eram escravos várias gerações. Mas o povo, a Bíblia diz em Êxodo, que o povo começou a clamar a Deus. E quando ele começou a clamar a Deus, sabe o que aconteceu? Deus enviou Moisés. Deus enviou Moisés. E Moisés chega e enfrenta Faraó e diz assim, Faraó, eu quero te contar um negócio. Eu vim pegar o povo, um povo que trabalhava barato, um povo que comia mal, um povo que se multiplicava, crescia, e eram escravos para construir a cidade de Faraó. E aí então Moisés chega e aparece. Mas depois de 10 sinais, milagres e prodígios que aconteceram, Faraó fala assim, pode ir, vai embora. Some daqui. Some daqui. Some daqui. E aí, então, vem a Páscoa. Cada um tinha que pegar um cordeiro, matar o cordeiro, comer aquele cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e passar no umbral da porta. Por quê? Porque o anjo da morte passaria por ali. E a casa que tivesse no umbral da porta dela sangue do cordeiro, de um cordeiro, ele passaria e não tocaria naquela família. Isso fala de intervenção divina. Ou seja, ele sabe o que Ezequias fez? Ezequias fez uma coisa muito interessante. Ezequias provocou a memória. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes esquecemos o que Deus já fez por nós. Ele provocou a memória. Ei, espera aí. Vocês lembram da Páscoa? Lembram. O que aconteceu na Páscoa? Você era escravo. Depois, naquele mesmo dia, você sai liberto. Você sai com tudo que você tem, de todos os teus pertences, e vai embora. Você precisa se lembrar do que Deus já fez na sua vida. Sabe? Entendeu? Tem uma história de um cara, essas histórias é do Ferretti, eu pego tudo emprestado com ele, entendeu? Que era o seguinte, tinha um deserto e tinha um poço, né? Então tinha uma garrafinha com água. Para quê?
Porque você tinha que encher o cano para bater a bomba, para sair água. Você não podia bater a bomba sem aquele cano, tinha que estar cheio d'água. Então, o cara que bebia água, o último cara, ele tinha que encher a garrafinha para deixar para o próximo. Entendeu? Então, aí o cara enchia o cano, batia a bomba. Vocês não estão entendendo. Vocês são filhos da SEDAI. Vocês são filhos da SEDAI. Vocês não sabem o que é isso. Poço. O que é poço? Bombear a água do poço, né? Então você tinha que encher o cano, aí bater a bomba, né? Aí a água vinha. Não? É isso que você precisa. Você precisa ter uma garrafinha d'água, que é a última bênção que aconteceu na sua vida. Amém. Sabe? Às vezes a nossa garrafinha fica seca, você não tem como encher o cano para bombear a água para você. Aqui ele fala assim, cara, tu se lembra da Páscoa? Porque olha só, daqui a pouco, porque é o seguinte, esse povo aqui, eu acho que Ezequias, eu me tornei fã dele, sabia? Por quê? Porque filho de Acais, misericórdia. O pai dele era torturador. Depois, uma época, toda a época da vida de Ezequias foi derrota. Ele perdeu para a Síria, perdeu para não sei o quê. Todo mundo chegava lá, batia neles, roubava, levou filhas, levou mulheres escravas, sabe? E assim mesmo, ele teve essa impressão, peraí, faz a Páscoa. Por quê? Nós precisamos lembrar o que Deus já fez na nossa vida. Porque muitas vezes, quando nós estamos com problema, nós só olhamos o problema. Você não se lembra do que Deus já fez na sua vida. Se Deus é poderoso para ter feito alguma coisa na sua vida, Ele é poderoso para fazer hoje também. Não é só no passado, hoje também. Por isso que Ele celebrou a Páscoa com o povo. Por quê? Porque Ele fala o seguinte... Ezequias sempre viveu num ambiente de derrota. A sua herança foi derrota, mas ele não aceitou essa herança. Todas as vezes que uma dificuldade vem, é para você se levantar. Toda dificuldade que vem na minha vida, contra a minha vida, é para eu me levantar. Vou fazer uma pergunta para você. Essa pergunta é difícil e complicada. Vamos ver se vocês conseguem. Principalmente o pessoal do louvor que está conversando ali, ó. Por favor. Em vez de vocês darem exemplo, né? Filma lá o pessoal do louvor, por favor. Precisa dar exemplo, vou te contar. Olha só. Se eu falar um nome aqui, vocês vão dizer quem essa pessoa te lembra. Golias, quem te lembra? Golias, quem te lembra? Davi. O que Davi é? Hoje aqui na igreja é um tal de Davi, todo garotinho que nasce é Davi. Misericórdia, é Davi para cá, Davi para lá, Davi para cá, Davi para cá. Todo mundo quer ser o filho de Davi. É impressionante. Mas se não tivesse Golias, quem seria Davi? Sim ou não? Ninguém. Não sei ninguém. Mas precisou de Golias para ele ter enfrentado. Né? Ele enfrentou Golias. Por isso que ele se tornou o rei Davi. Vou falar. A fornalha de Nabucodonosor, quem te lembra? Os três da fornalha. Imagina um cara que nasceu, botaram o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vou te contar, isso é pai. Não, apesar que esse nome eles receberam de persas, né? Sadraque era Sassá, Mesaque era Memé, Abednego era negão, neguinho, negão, qualquer coisa. Aí o Nabucodonosor acha de colocá-los dentro da fornalha, joga ele e outra coisa, aumentou o fogo, aumentou a quantidade de lenha. E Nabucodonosor, depois de um certo tempo, falou assim, vem cá, nós colocamos 3, tem 4 lá dentro. E eles estão conversando. Que história é essa? Você só consegue força no meio da dificuldade. Deus te dá unção para você vencer a dificuldade.
Assim foi com Ezequias. Por que nós estamos falando de Ezequias? Porque mandaram Senaqueribe contra ele. Nos próximos capítulos vamos ver uma história de Senaqueribe, que era um filho de um rei que ganhou a batalha do pai de Ezequias, Acais, que era um rei que ganhava todas as batalhas. Senaqueribe nasceu num lugar, num momento, num instante, numa circunstância em que ele ganhava todas as batalhas, tanto que quando ele enfrenta, nos próximos capítulos ele vai falar com Ezequias, ele usa da autoestima. Peraí, o que você acha que você é, cara? Que Deus é esse? Eu não vou falar mais nada, senão dá spoiler, entendeu? Então, assim, fala assim, meu Deus, vamos ficar de pé. Meu Deus, o Deus que eu sirvo é o Deus que entra na fornalha comigo. Meu Deus, que eu amo, que eu sirvo, é o meu Deus que entra na fornalha comigo. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Queria chamar os pastores aqui na frente. Nós queremos orar. Você que está com o envelope na mão, esse envelope tem os seus pedidos. Você não tem envelope. Na próxima terça-feira nós vamos ter envelope, tá? Se você não tem envelope, não tem problema. Na próxima terça-feira nós vamos ter envelope. Deus amado. Fala assim, eu escolhi Deus. 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 O que Ezequias escolheu? Deus. O que ele fez? Escolheu Deus. Gente, quanta gente poderia estar aqui hoje nessa reunião, hein? Recebendo essa palavra. Eu creio que no mês de dezembro nós vamos ser visitados poderosamente. Eu creio. Com milagres, sinais e prodígios. Sabe por quê? Porque eu escolhi Deus. Escolhi Deus. Não escolhi a minha história. Não escolhi a minha herança. Não escolhi abraçar o meu problema. Escolhi Deus. Ezequias escolheu a Deus. Ele tinha como pai, como referência, Davi. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós queremos levar à tua presença, Senhor, nossos pedidos. Pai, nossos pedidos. Pai, que o Senhor possa, Deus, visitar cada um deles. Nossos filhos, nosso trabalho. Pai, cancela toda dívida. Cancela toda dívida em nome de Jesus. Pai, cancela toda dívida em nome de Jesus. Pai, cancela toda dívida em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela nossa família. Oramos por trabalho. Oramos por oportunidade. Oramos por paz. Paz seja convosco. Paz no coração. Paz na vida. Paz no dia a dia. Queremos paz. Cada um desses pedidos será respondido em nome de Jesus. Cada um desses pedidos será respondido em nome de Jesus a seu tempo. A seu tempo. Eu creio. Em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Pai, eu não abro mão daquilo que o Senhor tem para mim, nessa casa, nessa família. Você pode vir devagarzinho, traz o seu envelope, nós vamos só tocar no seu envelope e dizer, seja feito conforme a tua vontade, Senhor. Se você quiser tocar nas mãos, só uma oração rápida, diz assim, seja feita. E você pode pegar um pedaço de pão. Esse pão é a palavra de Deus, que vai te dar força para seguir. Pega um pedacinho de pão. Esse pão significa a palavra de Deus, que vai te dar força para prosseguir. Senhor, oração muito rápida, gente. Pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado.
Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Amém. Quero mandar um abraço aqui para Suzana Sichel, que está nos vendo. Querida, Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus esteja visitando a sua vida. Um beijo no coração muito grande. Amamos você e sabemos que Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Graças a Deus por isso. Posso orar com vocês? Posso orar com vocês? Vamos lá, vamos ver se eu me lembro, hein? Vamos ver se eu me lembro. Primeira coisa, eu rejeito a herança que eu tenho para eu construir um novo futuro. Amém? Eu vou buscar uma nova referência na minha vida. Eu tenho a palavra de Deus como referência. Eu tenho homens e mulheres de Deus como referência. Terceira coisa, hoje. Eu decido hoje construir o meu futuro. Eu não sou vagão. Eu sou locomotiva. Eu não sou vagão, eu sou locomotiva. Eu que sou impulsão. Jesus é o meu combustível para eu ir bem longe. Mas a decisão é minha, o futuro é meu. Eu construo, como Ezequias fez no primeiro dia.
do seu reinado, ele começa. Eu queria que você chegasse em casa, hoje ou amanhã, 2 Crônicas 29, você leia, pode ser hoje, ou 29 e 30, leia, para você ficar maravilhado com o que esse homem fez. Hoje, leia hoje, leia hoje, amém? Oh Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, amor, Ele te ama, Ele te ama. A unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre tua vida em nome de Jesus. Estou te esperando terça-feira que vem lá em cima, 19 horas para oração, hein? Clamor, vamos clamar a Deus. Vamos clamar. Bater. E Ele é poderoso para abrir em nome de Jesus. Essa semana você vai ter muita paz no coração. Paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus. Paz de Deus. E paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Os teus inimigos não te enxergam, não te veem, não te tocam, porque você está debaixo do sangue de Jesus. Essa igreja ora por você, pela sua família, pelo seu trabalho. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, gente. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo. Em nome de Jesus, amém. Pega a bênção. Fala assim, pega a bênção. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Se quiser pegar um pedaço de pão aqui, esse pão é um pão que te dá força, fé, energia.